Como Criar Seus Filhos, com Gary e Anne Marie Ezo. Olá, meu nome é Gary Ezo. E eu sou Anne Marie Ezo e lhes damos boas-vindas à primeira lição desta série. Nossa primeira lição é sobre como criar uma criança responsável. Nosso plano de aula é demonstrar como criar na criança um senso de responsabilidade pessoal. Como fazer com que seu filho seja responsável sem que você tenha que recorrer a chantagens, a ameaças ou a ter que repetir instruções interminavelmente. E como fazer com que ele assuma a responsabilidade de fazer as tarefas, os deveres ou arrumar a bagunça que deixou na cozinha. E o mais importante, como ajudar seu filho a ter o domínio do próprio coração, de suas transgressões e erros. Temos muito o que conversar nos próximos 45 minutos. Por isso, vamos começar com esta primeira lição essencial. Por favor, abra o seu esboço, fique à vontade e acomode-se, pois voltaremos num instante com os participantes desta aula. É emocionante darmos as boas-vindas à nossa primeira aula do curso Como Criar Seus Filhos, Mães e Pais. Estamos emocionados com esta aula, mas também estamos motivados com a série toda. Então, vamos começar. Queiram olhar nos esboços e nós gostaríamos de chamar a atenção para o título da primeira lição, Como Criar uma Criança Responsável. E para melhor entender isso, Anne Marie irá indagar a primeira questão. No esboço, lemos, com os filhos já crescidos, o que gostaria de ter criado? Um filho obediente ou um filho responsável? Há duas palavras muito comuns na educação de filhos, mas não são apenas palavras, não é apenas uma questão de semântica, são dois conceitos de desenvolvimento. Esses conceitos levam a dois caminhos diferentes em termos de desenvolvimento e para entender a diferença entre as duas palavras, vamos criar um contraste e pedir para que vocês rapidamente voltem para seus esboços e sigam esta comparação. Comparando obediência e responsabilidade, a obediência é uma conformidade exigida. Os pais dão a instrução e esperam que ela seja obedecida. Então os pais dizem, filho, eu quero que você arrume seu quarto. E se a criança arruma o quarto, a obediência existe. Mas esse é o resultado de uma instrução. E responsabilidade é uma conformidade voluntária. Isso acontece quando a criança sabe que o quarto está bagunçado e o arruma por si só, sem que o pai ou a mãe tenham que ordenar. Então, um requer uma ordem e no outro há uma motivação interna presente, é o senso de responsabilidade. Obediência é submissão a uma pessoa, geralmente pai ou mãe, depois transferida para alguma outra figura de autoridade. Responsabilidade é submissão a um princípio. É emocionante darmos as boas-vindas à nossa primeira aula do curso Como Criar Seus Filhos. Segue junto com a criança, temos que pensar nisso. As mães e os pais nem sempre estarão com os filhos e a figura da autoridade não vai estar presente para sempre. Mas o princípio que está no coração, aquele senso de iniciativa própria, sempre seguirá com o filho. E a figura de autoridade pode vir a ter valores diferentes daqueles que você tem. Portanto, é muito importante o princípio que se incute na criança. Com essa breve introdução, gostaria de levá-los a uma conclusão. Obediência, dissemos, é a resposta a uma ordem externa. A responsabilidade é diferente. A responsabilidade é criada por um senso interno de iniciativa autogerada. Você quer levar seu filho a ponto de poder tomar conta da própria vida de forma muito responsável. Mas por que isso é importante? Aí é que está. Os nossos filhos, desde muito jovens, querem tomar conta da própria vida e farão isso se outra pessoa não fizer, mas ainda não são responsáveis para fazerem isso. Não têm a experiência de vida necessária para o fazerem de maneira responsável. Isso vem com o tempo. Claro. Obviamente, se eles não são responsáveis, isso significa que vocês são os responsáveis. Exato. De fato, para entender melhor a diferença entre obediência e responsabilidade, também é preciso entender o uso adequado da autoridade dos pais na educação dos filhos. Estamos numa era na qual os pais estão se afastando disso. Não há motivos para se afastar da autoridade paterna. Vamos falar sobre isso. Por favor, vejam no esboço C1. A autoridade paterna é um substituto necessário. A autoridade dos pais representa, na vida da criança, sua falta de sabedoria, a falta de conhecimento moral e a falta de experiência de vida. Vamos resumir esse parágrafo. É um parágrafo importante para nós. Então, ela seria um substituto necessário? Exato, porque a criança ainda não tem a sabedoria,
não tem conhecimento de valores morais, não tem a experiência de vida. Então, você age como o substituto até que a criança possa adquirir tudo isso e possa ser responsável por sua própria vida. Faz sentido quando ouvimos, mas com frequência não é o que vivemos. Estamos falando de uma forma bastante branda de um tipo de autoridade imposta que provoca certos resultados que são necessários para proteger a criança. No ponto C2, temos esse preceito que seguimos e ensinamos. Certo. Quando as crianças são pequenas, os pais devem liderá-las por meio de sua autoridade. Com pré-adolescentes e adolescentes, os pais devem liderá-los pela força de sua influência relacional. É tão importante que o jovem entenda isso. Quando vocês estão com os filhos pequenos, Tony, Sean, eu sei que vocês têm um filho pequeno, e os pequeninos ainda não têm um coração repleto de valores estabelecidos, o pequenino não tem a sabedoria do pai e da mãe. Vocês são a sabedoria dessa criança, são a lente através da qual ela enxerga a vida. Vocês orientam a criança através da força da sua liderança, pela força de sua autoridade. Não se afastem disso. Mas à medida que seu filho vai crescendo aos 4, 5, 8, 9, 10 anos de idade, à medida que vão pegando as verdades, os conceitos morais, experiências de vida e sabedoria e vão colocando no coração de seu filho, o seu filho começa a assumir o controle da própria vida, de acordo com uma receita de sabedoria, de acordo com valores e virtudes que você considerou importantes para ele. À medida que essa criança continua a crescer até que se torne adulta, nesse ponto você começa o processo de liderar cada vez mais usando a força da influência relacional. Não que você não vá mais usar a sua autoridade, só que você não irá precisar tanto de sua autoridade. Por quê? Porque a autoridade era a substituta, lembra-se? Era a substituta para algo que a criança não possuía. Agora que a criança está crescendo e aprendendo, ela precisa cada vez menos dessa substituta. Quando ela atingir os 9 anos, 10, 11 anos, no começo da adolescência, você deverá estar liderando-a através do poder da influência relacional. A pergunta agora é, como posso obter esse relacionamento? Será que é tão fácil assim? Então, como conseguirei? Bom, nas próximas 10 semanas tentaremos ajudá-los. Sim, e a chave para isso será o entendimento da transferência. Como pais, devemos saber que nem sempre seremos as figuras de autoridade de maneira imposta, mas vamos transferir para uma relação. Isso fará com que se sintam mais à vontade com a autoridade que precisam usar nos primeiros anos. Eu gostaria de levar essa nossa introdução a uma conclusão. Temos, então, um par de conceitos de desenvolvimento que estão interligados. Temos a obediência, que está ligada à autoridade paterna, e temos a responsabilidade, que está ligada à influência paterna. Quero ter certeza de que entenderam bem. Esses dois conceitos similares seguem de forma paralela, e você quer ir de um deles, básico, que é a obediência ligada à autoridade paterna, para o outro, que é o senso de responsabilidade e a influência dos pais. Porém, há mais com relação a isso, porque a pergunta óbvia agora seria: como é que mudamos da obediência à autoridade paterna para a influência, tornando essa criança responsável? O que faremos? Como isso irá acontecer? Pois a resposta é muito simples. É um processo. E é necessário entender o processo. Vamos ver o esboço número 2. Respondendo à pergunta sobre quem é o responsável pelo comportamento, o número 2 diz que os pais são responsáveis por encorajar o comportamento correto e desencorajar o incorreto. Os pais têm a obrigação social de aceitar a responsabilidade pelos erros, pelas ações e atitudes pecaminosas de seus filhos em 3 áreas da vida até que eles transfiram a responsabilidade do comportamento para a criança. As 3 áreas vitais são: primeira, a moralidade; segunda, saúde e segurança; terceira, habilidades de vida. É uma declaração bastante ousada quando dizemos que os pais têm a obrigação social de assumir total responsabilidade pelo que fazem os filhos. Alguns se eximem disso. Mas o que estamos dizendo é que nos primeiros anos os pais têm a obrigação social de fazer isso. Têm a obrigação de responsabilizar-se em orientar seu filho na área da moralidade. Na verdade, a moralidade, a saúde, a segurança e as habilidades de vida são 3 áreas que os pais ensinam todos os dias. São 3 áreas básicas de educação dos filhos para a vida, não é? É com elas que gastará mais seu tempo. Por exemplo, na questão da moralidade. Digamos que 2 irmãs estejam discutindo. Uma das irmãs pegou um brinquedo da outra irmã. Como pai ou mãe, você tem que interferir na situação e, é claro, você interfere na situação. Então, você pega o brinquedo e devolve. E aí começa o processo de treinamento. Que treinamento? Do treinamento moral. E então falamos sobre ser gentil e não pegar o brinquedo sem permissão. Também falamos sobre o perdão e como perdoar.
Vamos interagir nessa situação moral. Por quê? Porque elas ainda não possuem conceitos morais, não têm ainda um sentimento sobre a moral. Vocês têm. Vocês representam a visão moral delas até que elas possam ter a própria visão de moralidade. E assim vocês intervêm. Fazemos a mesma coisa com relação à saúde e à segurança. Com certeza não vamos deixar que nosso filho de 3 anos suba na escada que o pai deixou do lado de fora de casa porque estava consertando o telhado. Só porque o pai subiu não quer dizer que o filhinho de 3 anos possa subir. Por quê? Apenas porque ele não tem idade suficiente, ainda não tem capacidade. Fisicamente ainda não consegue subir, seria algo muito perigoso. Então, o motivo pelo qual eu o impeço, embora meu filho Paul queira muito subir na escada, o motivo pelo qual não deixarei é porque vou intervir na vida dele e zelar por sua segurança. É por isso que não deixo que ele fique na chuva, é por isso que o mando escovar os dentes, até mesmo tomar banho, porque é uma questão de saúde e de segurança. Então fazemos isso e, queridas, habilidades de vida também. E ensinamos o básico, como pôr a mesa, fazer a cama e inúmeras coisas, dependendo da idade deles. Então, não apenas estão ensinando, mas são professores. Vocês devem se considerar, como pais, pessoas que ensinam todas as coisas básicas. Exatamente, isso já está visto. Agora vamos para o C do esboço. Vamos continuar fazendo a transferência. Então, essa é a questão com a qual os pais se defrontam. Que comportamentos seriam de responsabilidade e administração dos pais e quais seriam administrados pelas crianças? Isso é importante. Temos a obediência e a autoridade. Quando a autoridade, o gerenciamento é feito em sua maior parte por vocês. Gradativamente, vocês vão modificando isso para que a criança seja capaz de dirigir algumas das habilidades de vida dela. As áreas de saúde e segurança, de moralidade, não? A pergunta seria, o que posso ou não transferir? Bom, algumas respostas dessas transferências vão ser bastante óbvias. Por exemplo, você mandou o seu filho de 4 anos lá fora chamar o pai na garagem porque o jantar já estava pronto e o pai estava pintando algumas telas usando tinta vermelha e o seu filhinho, sem querer, tropeça e derrama tinta no chão. Quem irá limpar a sujeira? Bom, num mundo perfeito, diria que o pai limparia porque ele estava lá, mas não estamos em um mundo perfeito. Então, eu diria que um dos pais. E por quê? Porque um dos pais seria o responsável por ter que limpar toda aquela sujeira feita. Simplesmente porque as mães sabem bem que se uma criança de 3 ou 4 anos fosse limpar aquela sujeira, terminaríamos com marcas vermelhas de dedinhos por toda a casa, teríamos pegadas de pezinhos vermelhos por todo o tapete. Sabemos que elas não têm competência, nem têm idade suficiente, nem tampouco habilidade para saber limpar direito as manchas. Então a mãe ou o pai tem que entrar em cena. Mas se fosse um menino de 12 anos que tivesse derramado, quem então deveria limpar a sujeira? Bom, na maioria das situações, o menino de 12 anos limparia. E a diferença, nesse caso, estaria residindo apenas na experiência. O menino ou menina de 12 anos é mais velho, sabe mais e provavelmente teria mais competência e experiência para limpar as manchas. Vocês podem confiar na habilidade de uma pessoa de 12 anos e não podem confiar na competência de uma criança de 4 anos para certas tarefas. É bastante óbvio isso. E a ideia é que haverá transferências baseadas na idade. Então, querida, continuamos? O aprendizado de novos comportamentos e atitudes é feito através da vida. Começa com a introdução da expectativa de comportamento, permite tempo para a assimilação do novo comportamento e então transmite a responsabilidade do comportamento para a criança. E quando essa transferência é feita, passa a ser o macaquinho da criança. Macacos. Eu estou com 2 macaquinhos aqui. Os macacos são uma analogia para ilustrar todo esse princípio. Os macaquinhos adoram pular. Eles são divertidos e brincam por toda a parte. Porém, na educação dos filhos existem macacos comportamentais. Estes são macaquinhos que vocês, pais e mães, levam quando têm filhos pequenos. Vocês são responsáveis por todos esses macacos comportamentais. Querida, vamos falar um pouco mais sobre macacos comportamentais. Vamos lá? Isso, esse é o item D no esboço, os macacos nas suas costas. Nos primeiros anos de treinamento, os pais carregam todos os macacos de comportamento nas costas. Por que acontece? Porque os filhos pequenos não têm idade suficiente, sabedoria suficiente ou experiência suficiente para assumir responsabilidade sobre suas vidas. Mas à medida que crescem em conhecimento e experiência de vida, aprendem e compreendem o que é moral e socialmente aceitável e exigido. Devem assumir a responsabilidade por seu comportamento, reações e atitudes. Assim, devem carregar seus próprios macacos. Muito bem, vamos ver o que temos aqui, pais e mães. Vamos analisar o que dissemos. Nos primeiros anos de vida, antes que seus filhos tenham capacidade de ser responsáveis por seus próprios comportamentos nas 3 áreas que mencionamos,
Mesmo assim, eles farão coisas e vocês ainda serão os responsáveis por eles. Vocês serão responsáveis por carregar os macacos e são macaquinhos muito bonitinhos. E vocês poderão levar os macacos aqui e ali, colocar o macaco nos ombros, nas costas. E quanto mais filhos tiverem, mais macacos estarão carregando. É isso que fazemos quando somos pais. Mas que tipo de macacos são esses? Bom, há o macaco das boas maneiras, o macaco do por favor, o do muito obrigado. Sim, por exemplo, vamos imaginar que Shannon é minha filha e que eu venho trabalhando com ela desde o início para que ela não esqueça de dizer por favor e muito obrigado. Itens básicos quanto às boas maneiras. Então dizemos assim, querida, há ocasiões quando você está em público nas quais precisa dizer por favor quando estiver pedindo alguma coisa e quando alguém lhe faz um favor, você educadamente precisa dizer obrigado. E muitas vezes ela não faz isso. Então, se estou presente nessas ocasiões, eu chego para ela e digo, querida, o que você tem que dizer? Eu lhe dou o comando. Eu a instruo, isso porque eu estou carregando esse macaco. Mas virá o dia em que ela tiver idade suficiente, sabedoria suficiente, vai estar crescida e já estará levando isso em seu coração. Esse macaquinho das boas maneiras, do obrigado e do por favor que carreguei por tantos anos e fui capaz de transferi-lo. E gostaria que você o segurasse. Segure o seu macaco. Esse é o macaco do por favor. Eu carregava este macaco. Mas agora ele pertence a você. E o que mais temos? Os macacos de responsabilidade pessoal. Julie é minha filha mais velha. Ela tem tarefas, tem que cuidar da mochila da escola, esvaziá-la. Ela tem uma porção de responsabilidades pessoais para cuidar, mas ela, quando era bem menor, eu tinha que fazer tudo por ela. Ela não tinha responsabilidade e eu tinha que carregar o macaquinho por ela. À medida que ela começou a crescer e a entender como funciona uma família, ela se tornou responsável. Ela foi para a escola e aprendeu que deveria tirar tudo da mochila quando chegasse em casa, que deveria tirar tudo que fosse para assinar, para que eu não precisasse assinar na manhã do dia seguinte, antes que ela fosse para a escola. Mas à noite, quando chegava em casa, eu costumava lembrá-la disso no início, quando era pequena, mas agora que ela já tem idade, sabedoria e já incorporou isso em seu coração, ela começa a carregar seus próprios macacos da responsabilidade pessoal. É seu macaco das tarefas. Querido, o que temos sobre Temos Paul? o macaco das questões do coração. Paul, esse é o principal. E isso é para todos vocês, mães e pais. O lugar onde devem querer chegar é o coração de seu filho. Vocês desejam que o seu filho seja o responsável pelo próprio coração. Falamos anteriormente que as crianças querem tomar conta de si mesmas, mas estamos falando aqui de serem donas do próprio coração, de forma responsável, guiadas pelos valores e virtudes que vocês consideraram importantes. Então, eu costumava me sentar com ele e trabalhar as questões morais, trabalhar o coração dele, contando muitas histórias com lições morais, mas ele era novinho e ainda não as tinha interiorizado. Mas à medida que foi crescendo, começou a entender e a avaliar essas histórias. Então fui capaz de pegar esse macaco e aos poucos ir entregando para o meu filho Paul. Agora prestem atenção, pais e mães, acabamos de lhes contar o segredo sobre a educação dos filhos. O objetivo dos pais, o seu objetivo, é livrar-se dos macacos. Eu não estou mais com nenhum macaco, entreguei todos. Isso não é ótimo? Agora já estão cientes do segredo. Querem saber? Acho que podemos encerrar o curso todo aqui. Vocês já sabem de tudo. Só que tem mais um pequeno problema. Querida, qual é o problema? É que os macacos adoram pular. Eles Isso. adoram pular de volta para seu dono original. Na educação de filhos, há macacos de comportamentos que adoram pular da criança para os pais. É a maneira errada. Seu alvo é livrar-se dos macacos e não ficar com eles. E a próxima pergunta é quando e como os macacos pulam. Atenção que são palavras-chave. E quando vocês a anotarem, quero que pensem nelas. Pois não. Quando os pais continuam a instruir e a relembrar a criança como se comportar ou como ser responsável depois que a criança atinge a idade da responsabilidade por uma habilidade, tarefa ou comportamento específico. Assim, a mãe e o pai estão pegando de volta a responsabilidade de um comportamento que não mais lhes pertence. Aí, a criança não tem mais motivação para assumir a responsabilidade pelo comportamento. Este parágrafo é tão importante que vou revisá-lo mais uma vez só para enfatizar as ideias principais. Quando os pais continuam a dar instruções e a relembrar... Shaw, como é que se pede? Nós já falamos sobre isso. Como se pede? Quando os pais continuam a dar instruções e a relembrar, depois que a criança atinge a idade da responsabilidade por uma habilidade. Qual seria essa idade? Eles atingem isso qual quando seria? têm idade e sabedoria suficientes, quando têm experiência de vida. E você sabe que já transferiu, que ensinou por diversas vezes. Chega o momento da transferência e a Eles já criança entendem. entendeu. Então, se os instruir e relembrar depois
que eles tenham atingido a idade da responsabilidade, o que o pai estaria fazendo seria estar pegando de volta o macaco que não lhe pertence mais. Quando o pegamos de volta, não há motivo para que a criança se torne responsável. Então vamos dar um exemplo. Vamos pegar a primeira ilustração. O exemplo 1, o pulo do macaco das boas maneiras, tá bem? E Shannon será o nosso exemplo. Digamos que ela está com 5 anos e que ela tem idade suficiente, tem sabedoria suficiente e demonstrou que entende as coisas. E então ela chega para mim e diz, papai, me dá um suco de laranja? E eu digo para ela, ora, Shannon, afinal, qual é a resposta comum dos pais? Quais são as palavras mágicas? Já lhe ensinei como é que se diz, como se pede, como se fala, e são respostas tão comuns. E assim que eu digo isso para ela, o macaco dá um salto e vem parar aqui. E ela nem sequer precisa pensar. Precisa? Eu fiz isso por ela. Mas o que você poderia dizer numa situação assim? O que você poderia dizer naquele momento para a criança? Para que o macaco não pulasse de volta para você. Você quer saber? Quer? Diga, por favor. Esta é uma ótima ilustração para ensinar por que Anne-Marie e eu não iremos dar a resposta agora. Sabemos a resposta, mas não vamos dá-la agora. Há um motivo para não fornecermos isso agora. É porque queremos que vocês avaliem plenamente a sensação do que irá acontecer. Se lhes dermos a resposta agora, vocês não vão ter de pensar, não é mesmo? Sabemos que vocês têm idade suficiente, têm sabedoria e estão cheios de experiências de vida. E isso é exatamente o que fazem com seus filhos. Cada vez que pegam um desses macacos, vocês roubam deles o processo de pensamento que é essencial para se tornarem responsáveis. Se Shannon jamais tiver que pensar em dizer obrigado, porque estou sempre dando o comando para ela, então por que ela vai se dar ao trabalho de dizer? Eu estou sempre relembrando que ela deve dizer obrigado e assim pego o macaco de volta e o coloco aqui. E na medida em que estou carregando o macaco, ela não precisa carregar o macaco. Querida, o que mais temos aí? Bom, voltando à questão de obediência e responsabilidade, se estão ensinando a seus filhos e lhes dão a resposta, o comando, eles serão obedientes, dirão, por favor, pode me dar um copo de suco? Eu sei o que irá acontecer quando se tem 8, 10, 15 anos. E ainda digo, quanto tempo mais, quantas vezes terei que repetir e continuar nessa mesma questão? Estaríamos indo contra o que defendemos quando estamos tentando ensinar nossos filhos a ter responsabilidades e estamos constantemente lembrando-os do que devem fazer. E também temos aqui um princípio, não é? Temos. Você nunca vai transferir totalmente a responsabilidade se sempre estiver relembrando seu filho pequeno ou adolescente do que é esperado. O que demonstramos foi bem mais simples. Falamos de um simples muito obrigado e de um simples por favor. Agora vamos adiante porque afinal são macacos bonitinhos e você pode acumular muitos deles ao longo do caminho. Mas você não pode se esquecer que os macacos crescem e se tornam pequenos gorilas. Então vamos dar um exemplo de uma criança de 7 anos. Digamos que é um menino que está no quarto. Tony, pode segurar o seu gorila? E como está chovendo lá fora, ele está brincando no quarto e tira todos os brinquedos. Mas quando o sol sai, Tony resolve ir lá para fora brincar. Então Tony vai para fora e, passando pela cozinha, encontra-se com a mãe que lhe pergunta, filho, onde é que você vai? E Tony diz, vou brincar, mamãe. De forma impressionante, ela fala provavelmente como eu mesmo faria ou vocês fariam e diz, espere aí, Tony, eu sei que você estava no quarto, você arrumou tudo direitinho? Estava com todos os legos, arrumou tudo? Você havia pegado todos os livros de colorir, os lápis de cor, o material de escola, então você guardou tudo na estante? E deu comida para o seu peixe? Você só pode sair depois que der comida para o seu peixe, hein? E olhem só quem está com todos os macacos. Quem teve que pensar em tudo? Foi a mãe, certo? Sabe do que precisam? Porque esses macacos estão prontos para pular de volta para vocês rapidamente. Vocês precisam de um repelente para macacos. É disso que precisam, repelente para macacos. E há uma frase-chave do repelente para macacos. Leia, querida. No esboço, vocês leem a frase repelente para macacos. Você tem a liberdade de fazer isso? Essa é a frase-chave do repelente para macacos. Eu não me canso de enfatizar isso, pais e mães. Na educação, em desenvolvimento, as palavras têm valor. O vocabulário é essencialmente importante para o desenvolvimento de conceitos na mente e no coração de seus filhos. Sem a palavra certa, muitos conceitos são perdidos e jamais encontrados durante a vida. Esta é uma frase de desenvolvimento muito importante.
Você tem a liberdade de fazer isso? Ela carrega em si um peso no sentido da responsabilidade pessoal. A maneira que funciona é assim. Tony estava brincando no quarto dele, o sol volta a sair e ele resolve sair também, porque quer ir brincar lá fora. Então Tony passa pela cozinha e a mãe pergunta onde ele está indo. Ele responde que está indo brincar lá fora. E a única coisa que a mãe precisa dizer naquele momento é: então, Tony, você tem a liberdade para ir para fora? E essa é uma frase poderosa, porque em primeiro lugar, nenhum macaco pulou de volta. E, em segundo lugar, o que isso traduz na mente da criança quando perguntamos: você tem a liberdade? Isso se transfere para: eu tenho a liberdade? A frase é personalizada. Então, o menino está no quarto e pensa que quer ir lá para fora, mas tem que guardar tudo, e ele sabe que se sair e passar pela mãe, ela vai lhe fazer a grande pergunta. Na verdade, existe uma motivação, porque cria um hábito interno para que Tony comece a guardar suas coisas, para que Tony se torne responsável. E ouçam, isso não é apenas algo que irá ajudar a ensiná-los a arrumar o quarto. Estamos falando de uma habilidade de vida. Estamos falando de criar na criança um senso de iniciativa autogerada. Alguns de nós ainda estamos tentando descobrir este nível, não? Você tem a liberdade? É uma frase poderosa. Na verdade, em nossa vida pessoal, nós a usamos. Quando estou trabalhando no meu computador em casa, eu olho para o meu jardim e confesso que adoro fazer jardinagem. E sonho, não importa se é primavera, inverno, outono, qualquer que seja a estação, estamos no sul da Califórnia, podemos plantar. E eu sonho em plantar. E às vezes quero tanto ir lá para fora e não quero ficar digitando qualquer coisa que esteja fazendo. Mas então eu pergunto para mim mesmo: Gary, você tem a liberdade de sair do computador? E quero lhes dizer como isso tem força. É uma reação restritiva que realmente me mantém na minha cadeira. Imaginem como é melhor quando criam esse hábito quando pequenos ainda, e eles se tornam, a partir daí, responsáveis pelas próprias ações sozinhos. E então, querida, há mais alguma coisa sobre isso? Não, só que as crianças saberão e entenderão o conceito. Você pode pensar: não sei se meu filho vai entender. Eles certamente entendem o que você quer dizer. Nós tivemos pais que, após um treinamento parcial, foram para casa e resolveram experimentar com os filhos. Temos o caso de uma mãe que estava em um acampamento, numa cabana onde costumam acampar, e ela perguntou ao filho de 12 anos que estava se preparando para fazer outra atividade, quando a mãe lhe disse: tem liberdade? E o menino de 12 anos olhou para ela timidamente e perguntou: o que quer dizer? E ela disse: o que acha? Então ele disse: bom, eu coloquei meu saco de dormir como devia, coloquei roupa suja no saco e fiz as outras coisas. Ele sabia exatamente o que era exigido, como seus filhos. Eles sabem. Vocês os instruíram o suficiente, por isso eles sabem. Então é só devolver o macaco para eles. O mais importante que devem entender é que quando usam o "você tem a liberdade", o macaco não está pulando de volta, porque quando o macaco pula de volta, você simplesmente não tem mais a liberdade de pegar esses macacos. Porque quando os macacos pulam de volta, não se precisa pensar. Mas ao usar "você tem a liberdade", ele é forçado a usar a categoria do pensamento. Uma infraestrutura de pensamento é criada que o levará a uma resposta correta. Agora, vamos ver nesse ponto de nossa aula. Vamos avaliar se nos saímos bem. Vamos dar a vocês um teste agora. Olha, estamos numa sala de aula e prova. esta é a prova que se tem que fazer. Vamos ver se aprenderam bem. Eu vou criar uma cena. Estamos na época do Natal. O grande especial de Natal que foi anunciado vai ser exibido na televisão às 3 horas no sábado e todos estão loucos para assistir e vão para a sua casa porque você tem o melhor aparelho de TV, a maior televisão. Então virão os primos, os vizinhos e estão todos tão empolgados que acabam chegando mais ou menos ao meio-dia. Então, eles têm 3 horas até o horário do programa e começam a brincar na garagem, no jardim, e estão todos se divertindo. Mas já são quase 3 horas e, de repente, todos vêm. Eles entram todos e cada um quer o melhor lugar. Um quer ficar perto da lareira, outro vai para o sofá, outro vai para uma almofada, outros para as almofadas e estão todos lá. Você sabe que estiveram brincando lá fora e que há um bando de crianças ali. Então, o que é que as mães normalmente diriam caso não tivessem esses ensinamentos aqui? O que acha que elas diriam? O que acha que as mães diriam? O que sua vizinha diria numa situação dessa, Shannon? Tudo? Isso mesmo! Vocês arrumaram? Arrumaram tudo? Tony, você estava com a bola de futebol, estava jogando. Seu pai já falou, você trouxe para dentro de casa e o skate. Não pode deixar a prancha de skate na frente da casa. Já falamos sobre isso. E estava brincando com as bolas de golfe de seu pai. Não pode deixar as bolas de golfe na neve. Eu já falei sobre as bolas de golfe. E guardaram os brinquedos? Quem está com os macacos?
E, querida, o que geralmente acontece naquele instante? Porque em 3 minutos, o programa vai começar. Bom, pode acontecer de duas formas diferentes. Uma delas é as crianças chegarem e dizerem: "Ah, mãe, a gente esqueceu." Mas a gente promete que assim que o programa acabar, a gente vai lá e guarda tudo. Depende da mãe, de como ela se sente, se está intimidada porque há outras crianças presentes. Aí ela pode dizer: "Está bem, vocês prometem que vão fazer isso." E as crianças dizem: "Você é o máximo." Ela pode pensar assim. Não, eu frequento aulas de educação de filhos e sabe que eles têm que ser responsáveis e pode agir assim. Não, vocês sabem o que têm que fazer. Mas, infelizmente, as crianças não frequentam o curso e não atingiram o mesmo nível que você. Elas dizem: "Ah, mãe, isso não é justo. A gente vai perder o programa." E as coisas tendem a piorar. E aí, a realidade da situação é que lembramos de quando éramos crianças. E quando o programa terminar, sua irmã vai chegar para pegar os seus sobrinhos, os vizinhos vão dizer: "Ah, está na hora de ir embora." E seus filhos vão ficar com tudo para guardar. E você vai ter que ouvir a história triste deles de como isso é injusto e é uma maneira bem melhor. Claro que é uma maneira melhor. E é aí que entra o nosso teste. As crianças chegam todas e se preparam para sentar. Estão todas com seus próprios macacos. E qual seria a coisa que deveria perguntar àquelas crianças? Alguém pode me dizer o que acham? Vamos lá, a classe pode me dizer? Vamos lá, classe. Classe? Vocês têm a liberdade? É exatamente isso. Número 1, os macacos não pulam. Número 2, não há culpa. Não há culpa colocada em você. Eles não podem colocar a culpa em você. As crianças começam a assumir a responsabilidade. E não seria ótimo se 10 minutos antes do programa o seu filho chegasse e dissesse: "Olha só, a gente vai entrar. Não temos a liberdade de assistir aquele programa até guardarmos tudo." Nós dizemos que é exatamente o que vai acontecer. Seus filhos irão possuir esse tipo de iniciativa, mas não apenas eles mesmos, mas eles começarão a ter uma influência sobre os colegas com relação a esse tipo de iniciativa. Porque eles sabem que não querem ficar tendo de fazer tudo sozinhos, e então isso irá acontecer. E essa é a boa nova, pois passaram no teste. Mas há uma coisa com a qual vocês têm que ter muito cuidado. Eles continuam crescendo, não é mesmo? Com certeza. Eles crescem, olhem só. Nós temos um de 7 anos, temos outro gorila de 10 anos, vão ficando mais peludos e vão crescendo, vão crescendo. Então vamos prosseguir para o que vem agora em nosso esboço. A transferência da responsabilidade dos problemas do coração. Vamos apresentar o que chamamos de tempo de reflexão. Eu sei que muitos de vocês já vivenciaram a experiência de ter de ficar quietos de castigo e é um método que questiono se é totalmente válido. Eu, pessoalmente, não entendo por que chegam para uma menina de 3 anos e dizem: "Querida, você acaba de quebrar a cabeça de sua amiga e por isso nós queremos que fique sentada durante 5 minutos pensando no que acaba de fazer." Na verdade, nesse tempo, o que uma menina de 3 anos irá pensar? Em que irá pensar? Ela vai chegar e pensar: "Ah, o que foi que eu fiz? Será que há algum tipo de perdão nessa terra para mim?" Não, sua filha de 3 anos vai pensar apenas que há de errado com essa mulher e quando é que eu vou sair daqui. E o motivo pelo qual sua filha de 3 anos irá pensar isso é porque ela ainda não tem uma consciência desenvolvida. As crianças de 3 anos estão apenas começando a lidar intelectualmente com o conceito de aquisição de valores e virtudes que ficarão armazenados com ela eventualmente, mas que ainda não os tem. Certamente não há nada de errado em se dizer: "Querida, antes que você se meta em encrenca, eu quero que pare, quero que sente-se e que se controle." Tudo bem. Mas a ideia de punirmos nossos filhos, deixando-os de castigo, não tem a menor serventia para o coração. Mas o tempo de reflexão é muito importante. Vamos ler, querida, e depois conversamos. Segundo o esboço, o tempo de reflexão é uma oportunidade controlada para analisar os pensamentos, ações ou decisões. É uma estratégia corretiva para ajudar as crianças a reagirem corretamente por si mesmas sem o sermão. É usado para ajudá-las a processar moralmente e avaliar suas circunstâncias e ações. Há 3 palavras-chave. Uma delas é a oportunidade controlada, quer dizer, algo que é controlado ou planejado pelo pai ou pela mãe, direcionado pelo pai ou pela mãe. A segunda aqui está dizendo ajudar as crianças a reagirem corretamente por si mesmas sem o sermão. O que é um sermão? Shannon, quantas vezes eu já lhe disse para pedir, por favor? Esse é o início de um sermão. Um sermão é quando começamos a lembrar a criança algo que fizemos ontem, anteontem, na semana anterior ou até mesmo no mês anterior. Isso é sermão. Antes que eles cheguem ao estágio de assumirem a responsabilidade, são instruções. Mas uma vez que já atingiram esse estágio, estão na categoria de sermões. Exatamente. A terceira palavra-chave é ajudar as crianças a processar moralmente. Olha só, mães e pais, ser educadores morais é algo muito bom para nossos corações, porque o que vemos em nossos filhos, num sentido social, nas crianças da América do Norte, nas crianças do mundo,
A sua falta de capacidade de processar moralmente parte do motivo sobre o qual falaremos numa aula mais à frente. Seria porque nós, como sociedade, como cultura, nós não fazemos um trabalho muito eficiente em ajudar as crianças a internalizar valores e virtudes. Vamos falar sobre isso dentro de umas 4 ou 5 aulas. Mas queremos que seus filhos sejam capazes de processar moralmente. O que o tempo de reflexão faz é dar oportunidade à criança de buscar dentro de si, de processar moralmente uma situação na qual se envolveu, avaliar o certo e o errado e chegar a uma conclusão moral por ela mesma. Vamos dar algumas ilustrações, então daremos alguns exemplos e... É um trabalho para ser feito em casa. Este aqui é um adolescente, só para que continuemos com essa questão. Este aqui, está bem? São os adolescentes Limei. Você pode segurar isso aqui? Toma. Esse é o gorila, o nosso gorila. Acho que é maior do que ela. Isso mesmo. Suponham que vocês são adolescentes e têm esses gorilas. Vocês não me surpreendem se algumas mães parecem cansadas às 9 horas da manhã, com todos esses macacos e gorilas. Querida, o exemplo número 1 é um dever de casa, uma história verdadeira. Eu vou ser o menino de 13 anos que precisa que a mãe assine um trabalho que fez. Acompanhem como a coisa funciona. Mãe, pode assinar isso para mim? É para a escola. Mas o que é? É uma redação que tive que fazer sobre as notícias atuais no jornal. Gary, isso é absolutamente inaceitável. Inaceitável? Claro, olha só, Mas, mãe, sua caligrafia está não, muito feia. os professores não ligam para caligrafia. Não? Desde que eu tenha lido o Quantas jornal... vezes já falamos? Não importa o que os outros dizem. Nós ensinamos isso. Não está então eu vou pedir certo. pro papai para assinar. Seu pai Eu não vou vai pedir pro assinar. papai. Nós Mãe, estamos tentando ensinar a você há anos. E olhe para mim enquanto eu falo com você. Está revirando seus olhos? Eu não fiz nada. Quantas vezes já disse que tem que respeitar sua mãe? Está Sendo desrespeitoso. Mãe, Está sim. Quer saber? Vá para o seu quarto. Pro meu quarto? Mãe, você está me botando de castigo? Eu acho que seria Não, melhor. Olha só a minha idade. Escute, acho melhor ir para o seu quarto. E quer saber? Acho que devia procurar no livro das virtudes o que diz sobre Eu nem preguiça. sei o que fiz errado. Você não sabe. Eu só queria que você assinasse então, o meu trabalho, só de isso. errado. Em primeiro lugar, esta sua redação reflete uma total preguiça porque você não teve cuidado com sua caligrafia. Depois você revirou seus olhos enquanto eu falava. E olhe para mim enquanto eu falo com você. E também está me interrompendo enquanto falo. E acho que você precisa pensar a respeito disso tudo e depois, quando tiver pensado, quero que volte e peça desculpas porque me aborreceu muito. E terá que refazer esse trabalho. Tudo bem. Se é assim que a senhora Assim quer, está melhor. tudo bem. Gente, nessa situação, a mãe fez praticamente tudo o que se pode fazer de errado num caso assim. E nós voltaremos para rever isso, mas eu gostaria de deixar na mente de vocês exatamente o que aconteceu, porque algumas coisas aconteceram. E vocês podem não ter percebido. Vamos voltar daqui a instantes para rever. Eu gostaria de levá-los para o segundo exemplo, porque foi um exemplo de vida real que aconteceu com minha neta de 7 anos, Whitney. E se vocês têm lembrança de nossa família, ela é a segunda filha de Amy. Ela é uma criança cheia de vida, ela é muito divertida, muito agradável de se conviver e ela tem uma porção de qualidades maravilhosas, mas há alguns traços nos quais o pai, a mãe, o vovô, a vovó têm tentado trabalhar há muito tempo. E uma dessas características, um dos traços marcantes que Whitney possui é a forma como repetidamente Whitney abre a porta da van. Ela não apenas abre a porta, ela abre com muita força. E nós já falamos com ela. Falamos por diversas vezes que não se faz isso. E a mãe e o pai dela também já se cansaram de falar. E um dia estávamos voltando para casa e a irmã dela, Ashley, já estava em casa com a avó. E por algum motivo estávamos com o carro de Jenny e ela estava com a nossa caminhonete. Então eu cheguei na entrada da casa e parei o carro e o dedinho dela apertou o botão e a porta se abriu como um foguete. E o carro ficou todo balançando. O Whitney nem ligou, desceu do carro e eu desci também. E normalmente, o que é que a gente faz? Já falamos disso. O que normalmente temos vontade de fazer? Whitney, será que você não entende, Whitney? Já falamos disso. Você abre a porta e bate a porta. Quantas vezes já falamos sobre isso? Já falei várias vezes. Não deixamos você cair quando era bebê. Não há nada de errado. Mas de uma forma impressionante, acho que pela graça de Deus, eu parei e resolvi usar alguma coisa diferente. Resolvi usar meus ensinamentos. Então eu parei e disse: Whitney, querida, eu vou lhe pedir uma coisa. Eu vou pedir para que você entre e sente-se no sofá. E que pense muito no que aconteceu, no que acaba de fazer. E no primeiro instante ela disse: mas vovô, eu não sei, eu não fiz nada. E eu disse: não, Whitney, eu só queria que você sentasse e pensasse no caso. Então eu a coloquei no sofá. E quando olhei para ela, ela parecia uma criança tensa demais.
porque ela estava com vontade de ir ver a avó e a irmã para se divertirem e eu a havia colocado no sofá. E estava pensando e eu disse, querida, eu quero que você pense no que aconteceu. Fique aqui e eu volto em alguns minutos. Eu me afastei durante uns 10 minutos e voltei. E quando voltei, encontrei uma menininha diferente. Eu perguntei, Whitney, pode me dizer ao vovô o que aconteceu? E ela me respondeu com muito remorso. Sim, acho que posso. Ela disse, eu não tive respeito nenhum pela porta do carro da tia Jenny e eu abri com força demais. Então eu pensei, ela entendeu. Entendeu claramente o que aconteceu. Fui então para o próximo passo e lhe fiz a segunda pergunta. Eu disse, querida, quero que fique aqui mais alguns minutos e quero que continue pensando. O que é que você tem que fazer? Para que tudo dê certo, o que tem que fazer? Então me afastei e voltei dentro de uns 7 ou 8 minutos e sentei-me ao lado dela. Vi uma garotinha com lágrimas nos olhos e eu disse, meu amor, sabe o que tem que fazer para consertar? Ela respondeu, eu acho que sei. Quando a tia Jenny voltar, eu tenho que ligar para ela e preciso pedir perdão por não ter sido cuidadosa com o carro dela. Eu acho até que é melhor lavar o carro pelo que eu fiz. Isso era uma coisa extraordinária. Então eu pensei, ela aprendeu. E não havia sermão que pudesse fazer com que chegasse a isso. Na verdade, nós 3 adultos já havíamos feito sermões para a pobre criança e ela jamais havia aprendido, certo? Será que conseguem pensar num sermão que receberam quando crianças? Ou então pensem há uma semana ou durante esse mês quando repetiram um sermão não sei quantas vezes? E você se pergunta, por que será que eles não entendem? Você fica tão frustrado, eles são crianças inteligentes. Afinal, meus próprios genes me dizem que são inteligentes. Por que não aprendem? E o motivo é porque o sermão nunca funciona bem. A não ser que possa ser substituído pelo próprio sermão que o coração dá. Claro, é preciso que haja algo no coração e vamos falar novamente sobre isso. É preciso que haja algo armazenado no coração, que o pai e a mãe tenham colocado valores e virtudes no coração para que ela, por exemplo, tenha podido entrar no almoxarifado moral que possui, examinar todas as prateleiras, encontrando os valores e virtudes que foram violados e levá-los para um local. Vejam bem, levá-los para um local onde ela tenha que usar seu julgamento a respeito. Ela teve que avaliar. E ela chegou à conclusão de que o que fez foi errado. A boa notícia é a seguinte. A força que está associada a toda essa autoavaliação feita no tempo de reflexão, nas crianças cujos corações estão ajustados para isso, é tão forte que é um detentor. E temos o prazer de contar a vocês que há mais ou menos 2 anos, a pequena Whitney parou de bater a porta. Segundo o pai e a mãe, o vovô e a vovó saibam, de qualquer carro. Como foi que isso aconteceu? Porque há algo poderoso quando você deixa que a criança assuma a responsabilidade. Então, qual é a resposta natural? Isso é importante. A resposta natural, como adultos, a primeira, por favor, pensem comigo. Primeiro, vamos usar a nossa autoridade. Queremos que sejam obedientes. Eu não quero que bata mais a porta do carro. Fiquei tão desapontado com você. Você bateu a porta do carro, foi o que fez. E quer saber uma coisa? Você vai pensar um pouco nisso. Que tal escrever 1000 vezes num quadro negro, não devo bater a porta do carro, e você vai ligar para a tia Jenny e vai se desculpar. É uma coisa terrível. E sabe o que mais? Você vai lavar o carro dela. Vai lavar o carro dela e, além disso, vai se desculpar comigo por ter me aborrecido. E foi rápido, não foi? Quem é que está com os macacos? Eu. O pai está com eles. E quem é o dono dos macacos? A criança. Mas se eu der o sermão, eu vou receber o macaco de volta. A criança não fica com ele. E outra coisa que acontece, se pensarmos no que falamos antes, devemos transferir da autoridade para a influência. Geralmente, quando o jovem atinge essa idade e prosseguimos com os sermões, depois que já fizemos a transferência, ou pelo menos já o instruímos adequadamente sobre valores morais, nosso vocabulário geralmente não é dos melhores. Então, começamos a usar palavras inadequadas e nosso tom também não é agradável. E estamos chegando a uma época de vida onde deveríamos construir uma relação e estamos usando palavras que impedem isso. Portanto, derrubamos o que tentamos fazer. Mãe, pode assinar minha redação? O que é isso? É meu trabalho de escola, só tem que assinar. Eu não sei se eles vão gostar disso. Eu não estou gostando. Olhe só para isso, é inaceitável. Eu não vou assinar esse trabalho. Por quê?
Por quê? Você quer saber por quê? Porque os professores não se importa importam. se seus professores não ligam, mas nós ligamos e esse trabalho está uma Tudo droga. bem, eu vou Seu pedir pai pro também papai não assinar, vai ele assinar. assina. E olhe Mamãe. pra mim enquanto eu falo com você. Mamãe, eu não está tô com fazendo cara de nada. quem não gostou? Eu não Vai fiz pro cara seu nenhuma. quarto. Pro quarto? Mas o que Não eu fiz sabe de o que errado? Eu não fez. sei o que eu Fez fiz de um errado. trabalho porco. E isso, só para começar, eu vou lhe dizer o que mais O que fez. mais? Ficou revirando os olhos e me faltou com respeito. Não, e não fiz depois isso, tentou não. criar tumulto, pedindo para seu pai assinar, querendo jogar seu pai contra mim. Vivemos dizendo que isso não se faz. o que vou vai fazer? fazer? Deve ir pro seu quarto e pensar a respeito. E o que mais? E depois vai voltar aqui para me pedir desculpas depois de refazer o trabalho. Isso é simples, mãe. Tudo bem. Quem está chateado? Quem é que está frustrado? Quem é que está com o trabalho? O que é que eu tenho que fazer? Passar alguns minutos no quarto para reescrever a redação. Vamos tentar de outra forma. Mãe, quer assinar o meu trabalho, sim? Está bem, mas o que é? É uma redação para a escola. Eu tive que escrever sobre notícias atuais retiradas do jornal. A professora pediu para que assinasse. É só assinar. Eu sinto muito, mas não tenho liberdade para assinar o trabalho. Como é que é? Não tenho liberdade para assinar a redação. Você tem ido ao curso de paz? O que quer dizer quando não tem liberdade para assinar? O que há de Olha errado? só, Por que não pode assinar? Eu acho que seria uma boa ideia se fosse para o seu quarto por alguns momentos para pensar por que não tenho a liberdade para assinar essa redação. Viram só? Não há macacos. Sem macacos. Eles não pulam de volta para a mãe. Eu não os estou devolvendo para ela. Ela me fez pensar e sabe o que irá acontecer? Vai haver uma responsabilidade. E uma vez que vocês comecem isso, quando começam isso, a responsabilidade do coração irá começar e eles vão começar a traduzir para isso é aceitável. Eu tenho a liberdade para que minha mãe assine a redação. Tudo isso é tão simples e, no entanto, é tão profundo na vida das crianças. Exato. Quando você as faz pensar, na verdade, há duas perguntas que podem ser feitas. O que você fez e o que deve fazer para corrigir isso? Porque ao mandá-las para o quarto, elas podem pensar, mas os pensamentos podem não ser construtivos. E outro aspecto que também é importante entender, porque os primeiros anos de obediência são tão importantes porque não se atingiu um certo nível de obediência. Uma criança pode não ir para o quarto dela quando você a manda para lá por causa Certo. da idade. Querida, só mais duas coisas para fecharmos isso. A primeira é o que as crianças realmente ouvem quando fazemos um sermão. Você pode falar a respeito disso? Claro, e para ser franca, estou com uma carta que demonstra claramente como as crianças ouvem o sermão. Foi enviada por alguém que nos permitiu apresentá-la a outros grupos. Ela esteve aqui conosco. Nossa filha tinha 5 anos, em geral é uma menininha doce. Se comportou mal e fomos até o seu quarto para conversar a respeito. Sem me dar conta, eu estava fazendo um sermão, achando que estava acrescentando algo para o almoxarifado moral dela. E, na verdade, estava fazendo o sermão, mostrando isso e aquilo sobre as ações dela. Ela não tem a característica da ironia, por isso o que aconteceu em seguida não passou de um aviso sobre um mau hábito que ela havia adquirido. Eu notei que ela estava se balançando e que tinha um olhar distraído, então eu perguntei, o que foi que acabei de dizer para você? E ela respondeu com uma carinha esquisita, blá, blá, blá. Eu não sabia se devia rir ou chorar, mas me dei conta de que devia parar naquele instante. E agora, sempre que me pego começando a querer fazer um sermão, me lembro da história do blá, 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 e ela me faz parar na hora. É apenas uma criança, mas acho que seja representativo do que muitas crianças sentem, ou pelo menos do que elas sentem, quando ouvem o mesmo sermão repetidamente da forma quantas vezes vou ter que lhe dizer. Quantas vezes vai ter que fazer o sermão dizendo para elas, quantas vezes vai ter que dizer para elas. É simples. Finalmente, gostaríamos de concluir o assunto. Que tal levar isso para casa? Queremos que levem isso para casa, compartilhem com seus filhos, reúnam todos ao redor da mesa amanhã e compartilhem o que aprenderam. Mas há uma forma através da qual podem demonstrar isso e a resposta é sim. Vocês podem demonstrar. Querida, vamos agora às conclusões. O que foi que aconteceu quando falamos a respeito disso com eles? Uma vez estava com 2 netas, Caitlin e Kara, de 5 e 4 anos, e resolvi então experimentar com elas para ver se entendiam o conceito. Então pedi que sentassem, peguei 2 macaquinhos e comecei a ensinar. Resolvi começar com Caitlin, que tem 5 anos, e disse, Caitlin, desde que você é pequenininha, seu pai e sua mãe vêm ensinando você a dizer por favor para pedir alguma coisa. Esse é o
macaco do Por Favor. Você já tem 5 anos e sabe de uma coisa? Seu pai e sua mãe não precisam mais cuidar do macaco do Por Favor. Agora ele é seu. Eu vou lhe mostrar como os pais e mães devem dar os macacos para os seus filhos. E vamos fazer a brincadeira do faz de conta. Você faz de conta que me pede um copo de suco, pede da maneira correta e eu vou lhe mostrar como esse macaco será seu. Perguntei se ela havia entendido, ela sentiu com a cabeça e disse, vovó, por favor, me dê um copo de suco. E eu disse, claro que sim, muito bem. E coloquei o macaco no colo dela. Ela ficou tão contente porque havia feito tudo certo e Kara estava sentada esperando. Ela é 11 meses mais nova do que a irmã Caitlin e logo me disse, eu também. E quando perguntou, eu respondi, é a sua vez agora, Kara. Eu disse, Kara, seu pai e sua mãe vêm ensinando a você desde que era pequenininha. Quando alguém lhe dá alguma coisa, o que você diz? Ela respondeu, obrigada. E eu disse, isso mesmo, esse é o macaco do obrigado. E vamos fingir que a vovó lhe dá um copo de suco e você deve se comportar da maneira certa. Perguntei, entendeu? E ela disse que sim. E ela disse, vovó... desculpem, eu lhe dei o copo de suco. Ela disse, obrigada, vovó. E eu disse, muito bem, querida. Quer saber? Esse macaco não pertence mais a mim, nem a seu pai ou sua mãe. Este macaco agora é seu. Muito bem, então pensei, como é que eu vou mostrar para elas que poderia pegar o macaco de novo? Então disse para elas, olha só, sabem qual é o problema? Os vovôs, as vovós, os pais e as mães têm o mau hábito de querer os macacos de volta e vou mostrar como acontece. E comecei com a Caitlin dizendo, Caitlin, vamos fingir, só que dessa vez você pede o suco e não pede por favor, entendeu? E ela disse que sim. Então, ela me pediu, vovó, pode me dar um copo de suco? Eu falei, Caitlin, você sabe como deve pedir. E peguei um macaco e ela olhou para mim, mas vovó, você falou para eu não dizer, por favor. E eu disse, tudo bem, Caitlin, estamos fingindo. E sabe, assim que a vovó disse que você deveria saber como pedir, ela pegou o macaco de volta e perguntei, quem é a dona do macaco? Ela disse, sou eu. E eu disse, isso mesmo, ele não é meu. E fiz a mesma coisa com Kara, com relação ao obrigado, e as mandei para casa. Normalmente eu conto a meus filhos quando ensino isso a meus netos, mas nessa ocasião esqueci de contar. Então, uns 2 dias depois, recebi um telefonema do meu genro Paul perguntando, mãe, tudo bem? O que você andou ensinando as meninas? Por quê? Eu falei, o que elas contaram em casa, o que aconteceu? E ele disse, bom, esta manhã eu estava lembrando Caitlin a respeito de uma coisa. Ela olhou muito séria para mim e disse, papai, esse macaco não é seu, é meu. Elas pegaram bem depressa. Então podemos mesmo fazer assim com os pequeninos e os mais velhos, que são mais maduros. A ideia é que é muito fácil de ser transferido. Agora, vamos voltar ao que foi visto no começo. Há algumas perguntas sobre as quais gostaria de falar. Deixe-me voltar a dar alguns exemplos. Charlie chega e diz, mãe, pode me dar um suco? Querido, sabe que eu não tenho liberdade para lhe dar o suco agora. Por que não? Porque eu não disse por favor, entendi. Mãe, por favor, me dá um suco. Isso é parte do problema, mas a outra parte eu acho melhor você ir pensar um pouco a respeito do porquê não tenho a liberdade de lhe dar o suco. Sabe o que isso irá fazer? Ao sentar para refletir a respeito? Já estabelecemos que a questão é a falta do por favor, porque é, na verdade, o símbolo de alguma coisa. A realidade é que a criança não colocou iniciativa ou a iniciativa adequada na apropriação da lição. E sabem o que é impressionante? Todos os seus filhos irão chegar a essa conclusão, se lhes derem tempo para refletir. E isso é impressionante. Eles virão com um conceito moral mais aprofundado e a resposta mais simples é eu não disse muito obrigado. Não, isso não apenas representa uma questão mais profunda. Deem a eles a oportunidade. E se, por exemplo, num caso de uma criança de 7 anos, a mãe pergunta, e se meu filho mentir? E se ele realmente não tiver arrumado o quarto? E se estiver lá fora brincando? Às vezes isso pode acontecer. E geralmente crianças nessa situação têm um padrão de mentira. Por isso, não vamos deixar que nossos filhos entrem nesse padrão errado. Se for a questão de moralidade na qual esteja trabalhando, em vez de perguntar se ele tem a liberdade, diga, no momento a mamãe não tem a liberdade de deixar você ir brincar lá fora até nós verificarmos seu quarto. Então, você está lhe dando a oportunidade de dizer, mas mamãe, eu já arrumei meu quarto. Que ótimo, então vamos lá olhar juntos. Mantendo uma atitude de estímulo, mas não predispondo a mentir, você poderá tentar resolver isso. Então, queremos que vocês voltem para casa e que usem essa lição com seus filhos se estiverem querendo macaquinhos pequenos. Assim, nós os temos. E no livro de informações há um endereço para onde escrever para obter esses macacos e são bem baratinhos.
Eles não são do tipo de macacos que devem ficar na caixa de brinquedos. Eles devem ficar talvez em cima da televisão, ou na sala de estar da família, ou em cima do micro-ondas. Eles ficam lá, eles são lembretes da responsabilidade. Eles podem ser macacos dos maridos ou macacos das esposas. Usem da forma que quiserem. Macaco Olha do só, marido. nós vimos muito material e essa é a base, porque daqui por diante tudo irá voltar a se reportar em como criar uma criança responsável. Não é simplesmente uma questão de transferência da responsabilidade de comportamentos. Esperamos que tenham entendido os conceitos fundamentais. Vamos seguir da obediência à autoridade. Para que uma criança se torne responsável e que está associada à influência dos pais, incutindo as coisas no coração dela até que cheguem ao ponto em que poderão influenciá-las porque se tornaram seus melhores amigos e a criança confia em vocês. Vamos ensiná-los a criar isso. Nos vemos na próxima vez. Vocês têm dever de casa para fazer. Deus os abençoe e voltaremos na próxima aula na semana que vem.